No Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito previdenciário. As aulas abordam a previdência do servidor público, a reforma de 98, previdência complementar e a atualização do tema agora em 2019. As aulas são com o professor Rudy Cássio. Olá, estamos mais um programa Saber Direito. Meu nome é Rudy Cássio, sou advogado especialista em Direito do Servidor Público e hoje trato com vocês sobre Previdência do Servidor Público, um ramo muito específico do Direito do Servidor Público e do Direito Previdenciário, que diz respeito a como o servidor público ingressa num regime que permite a sua aposentadoria ou instituição de pensão e como se dá o desenvolvimento do servidor público neste regime. Para entendermos esta questão, e esta é a primeira aula sobre essa matéria, nós temos que retroceder um pouco para entender o que é Seguridade Social. A Constituição da República de 1988 trouxe no seu artigo 194 a disciplina sobre um sistema ou uma garantia de seguro social que envolve todo cidadão brasileiro, e esta garantia se chama Seguridade Social. A Seguridade Social prevista no artigo 194 da Constituição se divide entre previdência, saúde e assistência social. O que nós trataremos aqui, o que passarei de forma didática para vocês, é apenas a previdência do servidor público. Quando falamos em regime previdenciário, um dos itens da Seguridade Social, nós dividimos esse regime em três grandes grupos. Nós temos o regime geral da Previdência Social, que é o regime hoje administrado pelo INSS e que envolve todo trabalhador que contribui para o regime geral, seja ele seletista, autônomo, empresário, e que tem na contribuição a perspectiva de uma aposentadoria futura ou da instituição de uma pensão. Temos o regime próprio de previdência social, onde se enquadra o servidor público e também o militar. Então, temos dentro do regime próprio de previdência social dois sub-regimes, que são o regime próprio de previdência social do servidor público e o regime próprio de previdência social do militar. Em relação ao regime próprio de previdência do servidor público, hoje nós temos duas divisões muito claras, conforme os grupos que lá se encontram, e temos, além do regime próprio de previdência do servidor público, o regime de previdência complementar, que é um outro grupo, um outro regime dentro da previdência social no Brasil. Ele se aplica tanto para trabalhadores da iniciativa privada que desejam contribuir adicionalmente para um aumento da aposentadoria fora do regime geral, como se aplica ao regime próprio de previdência social para o servidor, pelo menos desde que isso foi instituído, ou seja, desde 2012, para que esse servidor possa receber mais do que o teto do regime geral da Previdência Social. Então, temos esses dois regimes que envolvem o servidor especificamente, que é o regime próprio de Previdência Social e o regime de Previdência Complementar. Nós trataremos, durante essas aulas, do regime próprio de Previdência do servidor público, do regime de Previdência Complementar e da reforma da Previdência, que envolve a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que tramita no Congresso Nacional. Então, esses três itens comporão as aulas que teremos do capítulo 1 até o 5, envolvendo os temas separados para esclarecer a vocês. Em relação ao regime próprio de previdência social, eu vou instituir aqui algumas abreviaturas para facilitar a linguagem e quem está nos vendo aí entender do que eu estou falando. Essa lista de abreviaturas que eu vou passar para vocês envolve, quando eu tratar de regime próprio de previdência social, tanto a expressão por extenso, regime próprio de previdência social, como RPPS, para facilitar a linguagem ao longo das nossas aulas aqui. O regime próprio de previdência social, portanto, será apresentado também como RPPS. E, porventura, eventualmente, se eu falar sobre regime de previdência complementar, eu posso usar a expressão RPC. Então, RPC é sinônimo de regime de previdência complementar. E para estas aulas é sinônimo de regime de previdência complementar do servidor público. Então, são sistemas e institutos diferentes que têm que ser bem compreendidos para que os temas aqui tratados não sejam confundidos com a Previdência Geral ou Regime Geral de Previdência Social. Feitos esses esclarecimentos,
Também há uma outra abreviatura que eu eventualmente posso adotar para a Previdência Complementar, que diz respeito às instituições, às fundações que administram a Previdência Complementar do servidor público e que são abreviadas como FUNPRESP. Então, eventualmente, se eu usar a expressão FUNPRESP, será para designar as fundações que administram especificamente a Previdência do servidor público no regime complementar. Quanto ao regime próprio de Previdência Social, nós temos toda uma descrição dele, e o que mais importa para compreender isso está no artigo 40 da Constituição da República de 1988. Quando falamos em artigo 40 da Constituição da República, nós temos uma situação que se modifica ao longo do tempo, e desde 1988 teve pelo menos 5 emendas constitucionais promovendo alterações profundas ou menores, mas que modificaram regras relacionadas à Previdência do servidor público. Essas alterações se deram por emendas constitucionais. E as emendas constitucionais que trouxeram essas alterações, elas tanto modificaram o artigo 40 da Constituição, como trouxeram no corpo das emendas regras de transição ou complementares ao artigo 40. Então, a dificuldade maior que se tem hoje para entender Previdência do servidor envolve o fato de que não basta ler o capítulo da Constituição que trata sobre regime próprio de Previdência e que está vinculado ao artigo, basicamente, ao artigo 40 da Constituição, ou avançar e ler apenas as leis que regulamentam esta Previdência do servidor, e que, no caso brasileiro, é a Lei 10.887, de 2004. Então, essa Lei 10.887, de 2004, é a que regulamenta o regime próprio de Previdência Social na concepção atual, na sua materialidade atual, dentro dos regimes previdenciários brasileiros. Para além disso, então, ao ler estas regras, nós não podemos nos deter apenas nisso para entender o complexo previdenciário do servidor público. Temos que ler também as regras da Emenda Constitucional número 20, que foi a primeira alteração substancial da Constituição e do artigo 40. Temos que ler a Emenda Constitucional número 41 de 2003, a 20 de 98, a 41 de 2003. Temos que ler a Emenda 41 de 2003, portanto, para entender tanto nela quanto no que ela modificou do artigo 40, o que isso significa. Temos que ler a Emenda Constitucional número 47 de 2005, que trouxe algumas alterações complementares à Emenda 41 de 2003, e temos que ler a Emenda Constitucional 70 de 2012, que, por sua vez, alterou itens da aposentadoria por invalidez. E, por fim, ainda em 2015, tivemos a Emenda Constitucional 88 de 2015, que trouxe a alteração da aposentadoria compulsória, que antes era de 70 anos, para 75 anos de idade no serviço público. Muito bem, então o histórico legislativo do que nós trataremos aqui, ele pode ser obtido desde a Constituição de 88, basicamente no seu artigo 40, e quanto à seguridade, compreender a seguridade no artigo 194 e seguintes da Constituição, temos, além do artigo 40 e 194, as emendas constitucionais número 20 de 98, 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012 e 88 de 2015. Temos, no plano legislativo ordinário, a Lei 10.887, de 2004, que regulamentou o regime próprio de Previdência do Servidor, ou RPPS. Temos a Lei 9.717, de 1998, que trouxe algumas regras financeiras e de como isso deve ser feito. E temos também a Lei 12.618, de 2012, que trouxe as regras da Previdência, instituiu a Previdência Complementar do Servidor e trouxe regras sobre como isso funciona. Permitiu, portanto, a fundação das FUNPRESPs, que são as Fundações de Previdência Complementar do Servidor Público. Mas temos também a Lei 8.112, de 1990, e os respectivos estatutos para tudo isso que eu falar aqui, embora eu centre em relação aos servidores da União, envolvendo o Executivo, Legislativo ou Judiciário, e também suas autarquias e fundações de regime estatutário, também se aplica de forma simétrica para estados e municípios que adotem, no caso dos estados todos e o DF, no caso dos municípios, uma quantidade significativa ainda adota regime seletista,
mas para os estatutários também se aplica o que eu direi aqui. Porque, embora eu centre a discussão em relação ao regime próprio de previdência social e como, em alguns aspectos, quando funilar isso, por exemplo, para a previdência complementar, eu esteja tratando de lugares onde a previdência complementar já está instituída, que começou pelos federais e depois se disseminou em alguns estados, mas outros estados ainda não a aplicam e municípios vários não a aplicam. Mas isto, quando ocorre, tanto em relação à previdência complementar, como em relação às regras gerais de previdência do servidor, e também em relação ao sistema previdenciário como um todo, isto se aplica também simetricamente para estados e municípios. Então, começando sobre o artigo 40 da Constituição, e para entender a aposentadoria do servidor público, eu vou fixar esta primeira aula em relação às regras gerais que são aplicadas atualmente, ou seja, a Constituição como ela está escrita hoje, porque nas aulas seguintes eu terei que dissecar com vocês como isso ocorreu em relação às outras emendas, como, por exemplo, a emenda constitucional número 20, que trouxe o primeiro grupo de grandes mudanças para o artigo 40 da Constituição. Mas nas regras gerais, ou seja, nas regras atuais, nós podemos dividir os grupos de forma didática, de argumentação, ou para isolarmos os títulos que importam e entendermos como é a Previdência do Servidor Público, nós podemos começar falando sobre as modalidades de aposentadoria do servidor público. Então, que modalidades são essas? São as descritas lá hoje no artigo 40. Ele traz, entre essas modalidades, 3 modalidades que são as principais, são as mais importantes, que convivem com uma quarta, que é a aposentadoria especial, que eu deixarei para outro momento. Mas, em relação às modalidades gerais de aposentadoria do servidor público, nós temos a aposentadoria por invalidez, que pode ocorrer com proventos, como regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e pode ocorrer com proventos integrais. Qual é a diferença entre uma situação quando eu sei que a aposentadoria vai se dar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ou integrais? A partir da lei que fixa as doenças que às quais são destinados os proventos integrais. Essa relação é um número fechado. Durante muito tempo, a jurisprudência discutiu que ele deveria ser aberto, porque a medicina evolui mais rápido que a legislação, mas, por fim, depois de muita discussão sobre essas doenças, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, decidiu que deveria ser aplicada taxativamente o rol, deveria ser aplicado taxativamente o rol da 8.112, que é a lei que regula o regime jurídico da União, e seus correspondentes nos estados. Então, para se ter um exemplo, quando eu sofro de uma doença que está descrita no rol da Lei 8.112 e sou servidor da União, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Fora deste rol, eu fico com a aposentadoria, que é a maioria das aposentadorias por invalidez, portanto, por outras doenças seriam em relação a proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Agora, notem, que doenças são essas? Há várias, não vou descrever uma por uma aqui, mas há várias doenças previstas no artigo 186 da Lei 8.112, que é o regime jurídico único, que envolve desde neoplasia maligna, cardiopatia grave, espondiloartrose, nefropatia grave e uma série de outras estados avançados do mal de Piaget, e uma série de outras doenças ali elencadas que justificam e são similares ao que acontece em relação ao regime geral e no INSS, ou seja, aposentadoria por invalidez após auxílio-doença para o trabalhador privado, lá do regime privado, e temos então essas doenças descritas ali no artigo 186. E estas doenças é que justificam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. É importante dizer isso porque as pessoas por vezes confundem e pensam que toda incapacidade para o serviço dá direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, enquanto apenas naquelas doenças específicas é que isso ocorre. E para não ficarmos apenas nas doenças e exaurirmos essa questão do ponto de vista constitucional, há também 2 outras hipóteses que justificam a aposentadoria com proventos integrais, que é o acidente de serviço, quando o servidor se acidenta no serviço e fica incapacitado para o trabalho. Então, aqui ele também tem direito à aposentadoria com proventos integrais. Como eu disse antes, na questão da doença, das doenças descritas em lei, e também no caso de moléstia profissional,
que traga para ele a incapacidade para o trabalho, que não é propriamente um acidente em serviço, não é propriamente uma doença como câncer ou neoplasia maligna, que não tem necessariamente relação com o trabalho, mas é a moléstia profissional, como casos de lesão por esforço repetitivo, onde uma doença pode se desenvolver no servidor público e ele ficar incapacitado para o trabalho. Então, são esses 3 grupos que justificam a aposentadoria por invalidez. A doença grave infecto-contagiosa prevista em lei, acidente de serviço e a moléstia profissional. Nos demais casos, e aqui vale abrir um parêntese para esclarecer como isso ocorre, nos demais casos a aposentadoria será proporcional ao tempo de contribuição. O que é essa aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição? E eu falarei sobre ela em vários momentos do nosso encontro aqui. A aposentadoria por invalidez proporcional ou aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, na sistemática atual da Constituição, se dá dividindo o número de anos que o servidor público trabalhou pelo número de anos que ele teria que trabalhar para poder se aposentar. Então, como exemplo, o servidor público homem que trabalhou por 30 anos e desenvolveu neoplasia maligna ou cardiopatia grave e ficou incapacitado para o serviço. Esse servidor, no momento da aposentadoria, terá o valor integral dos benefícios, porque tem uma das doenças previstas no artigo 186. Então, seria o equivalente a 35/35avos, que dá um inteiro, da remuneração que ele recebia, ou, na regra atual, do teto do regime geral de previdência social, que é o máximo de benefício pago pelo INSS. Mas se esse servidor com 30, 35 anos desenvolve uma doença mental, diferente de alienação mental, mas que o incapacita para o serviço, a alienação mental está prevista para proventos integrais. Mas doenças diferentes da alienação mental só dão direito a proventos proporcional ao tempo de contribuição. Então, são doenças que incapacitam para o trabalho, mas não tornam o servidor público alienado mentalmente. Para esses casos, nesse exemplo de 30, 35avos, o servidor teria direito apenas à fração de 30 dividido por 35, vezes a remuneração até o teto do regime geral de previdência social. E esse seria o valor que ele receberia. Hoje, o teto do regime de previdência social, e é importante que isso fique fixado desde já, nenhum servidor público que entra hoje no serviço público se aposenta mais com que o equivalente ao teto lá do INSS. E esse teto do INSS hoje é de R$ 5.839 aproximadamente. Então, o teto do regime geral de previdência social, e eu falarei sobre isso várias vezes, é o máximo de benefício pago pelo regime geral de previdência social. Esse máximo de benefício é o teto também do serviço público. É importante frisar porque, em tempos de reforma da Previdência, há muita confusão, há muito conflito de informação. Hoje, o servidor não se aposenta mais com o excedente ao teto do regime geral de previdência social. Se desejar se aposentar com isso, ele deve encaminhar a sua contribuição excedente para um regime de previdência complementar. Então, isso para os estados e no caso da União, onde já exista o regime de previdência complementar instituído. É o caso de todos os servidores hoje da União. Então, vejam, eu falei para vocês sobre a modalidade da aposentadoria por invalidez, detalhei alguns pontos de como ocorre proporcional, tempo de contribuição e integral, e disse que as doenças previstas, no caso das doenças contagiosas ou graves ou incuráveis, que dão direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o rol é taxativo, então tem que ser apenas as doenças previstas na Lei 8.112 de 1990. E em relação a essas doenças e as outras modalidades de aposentadoria, é importante também dizer que falei que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, disse que o número é fechado, então não posso ampliar as doenças. Antigamente, em várias decisões judiciais, até o Superior Tribunal de Justiça, você conseguia pegar uma doença nova ou de diagnóstico não previsto na legislação, mas que justificasse pelos mesmos sintomas ou sintomas até mais graves a aposentadoria com proventos integrais. Você não consegue mais fazer isso. Agora, o que é importante frisar é que no caso da aposentadoria por invalidez, toda aposentadoria por invalidez ela é precedida de uma licença para tratamento de saúde do servidor público. Essa licença ela é de até 24 meses, ou seja, normalmente os órgãos observam
os 24 meses para, se o servidor não consegue retornar ao trabalho após os 24 meses, ainda que seja neste rol de doenças graves, e no caso do acidente de serviço, eventualmente ele nem conseguirá retornar em nenhum momento, não serão licenças que possam ser revertidas, mas a administração pública costuma observar esses 24 meses de licença para tratamento de saúde e, ao final dos 24 meses, sem condições de retorno, então o servidor é aposentado por invalidez. Eu destaquei e comecei pela aposentadoria por invalidez para tratar das modalidades de benefício do regime próprio de previdência social e em relação a essas modalidades, nós temos uma segunda que convive com a aposentadoria por invalidez e que também é uma aposentadoria que, do ponto de vista institucional, nós designamos como aposentadorias involuntárias, para diferenciar das hipóteses em que eu requeiro a aposentadoria, que são modalidades, é a modalidade de aposentadoria voluntária. Então, além da aposentadoria por invalidez, como eu disse lá no artigo 40 da Constituição, nós temos uma outra modalidade, que é a aposentadoria compulsória. O que é a aposentadoria compulsória? E por que ela é involuntária? Assim como no caso das doenças, do acidente de serviço, da moléstia profissional, que incapacitam o servidor para o serviço, portanto, não depende da vontade dele se aposentar, e daí a denominação involuntária. No caso da compulsória, nós temos a aposentadoria obrigatória, ou seja, involuntária, pelo atingimento da idade mínima, ou da idade máxima, perdão, para trabalho no serviço público, que já foi de 70 anos de idade, mas que hoje, já desde a emenda constitucional número 88 de 2015, regulamentada por uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 152 de 2015. Então, desde 2015, esta aposentadoria compulsória é de 75 anos. Então, o trabalhador, e especialmente o trabalhador da União, dos estados e municípios, que seja estatutário, ele pode trabalhar até os 75 anos de idade, mas quando chega aos 75, ele é obrigado a se aposentar. Ao contrário do que possa parecer, por vezes trabalhar esse aumento para 75 aumenta o valor dos proventos conforme as regras gerais. Por quê? Porque a aposentadoria compulsória sempre se dá proporcional ao tempo de contribuição. Então, como é essa aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição? Como eu disse antes, se ele precisa atingir, no caso do homem, 35 anos de contribuição, ou no caso da mulher, 30 anos de contribuição, e atinge esse período aos 75 anos, ou menor esse período aos 75, ele terá a aposentadoria proporcional ao tempo que tinha. Então, não é uma aposentadoria com proventos integrais. E é importante dizer, isso vai ficar claro quando eu falar dos requisitos e critérios dessas modalidades de aposentadoria, que nenhuma dessas aposentadorias, se for para servidores que ingressaram após a Previdência Complementar, nenhuma delas será superior ao teto. O máximo que o servidor poderá receber é o teto do regime geral de Previdência Social, o máximo de benefício pago pelo INSS. Então, notem, falei sobre as modalidades, falei sobre as duas modalidades involuntárias, que é a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria compulsória, e agora passo à terceira modalidade, que é a grande modalidade de aposentadoria no serviço público e a grande modalidade de aposentadoria no regime próprio de Previdência Social, que é a aposentadoria voluntária. Então, como se dá esta aposentadoria voluntária? Você tem que atingir determinados requisitos e ela obedece a determinados critérios. O artigo 40 hoje da Constituição diz que toda aposentadoria obedece a um regime de caráter contributivo, solidário e de base atuarial e financeira, ou seja, esta base, que são critérios, exige que o regime seja autossustentável. E o fato de ele ser contributivo e solidário significa que é um regime de repartição simples, que exige contribuição do servidor público e que onde todos pagam para custear os proventos dos aposentados. Isso é o que caracteriza, dentro dos regimes previdenciários, o conceito de regime de repartição simples. Então, o regime de repartição simples é aquele onde todos pagam para custear as aposentadorias de todos que estão aposentados. E o regime de capitalização, que é o exclusivo da Previdência Complementar, é aquele em que você forma uma conta individual e ela obedece a uma série de critérios diferenciados de investimento e retorno para que você obtenha os proventos ou benefício no futuro.
E por benefício, nós temos basicamente dois, que são os principais, que são as aposentadorias e as pensões. Então, notem, dentro das aposentadorias e das pensões, e ainda nas aposentadorias que nós já falamos de duas modalidades, eu entro na modalidade da aposentadoria voluntária. E em relação à aposentadoria voluntária, os requisitos estabelecidos como regra geral atual, notem, a regra geral atual, quando eu falar nas próximas aulas das emendas que promoveram a alteração desde a Constituição de 88, se darão essas regras de formas diferenciadas e ocorrerão grupos de transição conforme a época de ingresso no serviço público. Então, o que eu trato hoje aqui é na redação constitucional atual, portanto, na redação vigente desde 31 de dezembro de 2003, para ficar mais claro a quem está nos assistindo, que o servidor público que ingressou no serviço público a partir de 31 de dezembro de 2003 está submetido a essas regras novas e a tudo o que eu digo aqui em relação a elas. Então, dentro da modalidade voluntária, o servidor público tem que obedecer sempre um conjunto de 3 requisitos. Esses 3 requisitos, vocês perceberão que nós conjugaremos ele até o final das nossas aulas. E eles envolvem basicamente idade mínima, tempo de contribuição e carências ou permanência no serviço público, na carreira e no cargo. Idade mínima. O que seria a idade mínima do servidor público para se aposentar conforme as regras atuais? Para a mulher, o servidor público tem que atingir a idade mínima de 55 anos de idade. Então, esta é a idade feminina para o direito à aposentadoria. O servidor homem, 60 anos de idade. Então, notem que há uma diferença de idade mínima entre mulheres e homens. Mulheres devem atingir pelo menos 55 anos de idade para, verificando os outros requisitos, terem o direito à aposentadoria, e o homem até os 60 anos de idade. Este é o requisito idade mínima. Agora vamos para o segundo requisito, tempo de contribuição. Já foi, no passado, quem acompanhou isso lembra que havia um tempo em que se dizia que nós poderíamos nos aposentar por tempo de serviço. Essa expressão tempo de serviço não existe mais, pelo menos desde a emenda constitucional 20 de 16 de dezembro de 1998. Tudo o que envolve hoje avaliação para aposentadoria em termos de tempo, exige tempo de contribuição. Então, você precisa contribuir e só o tempo em que houve contribuição gerará o direito à aposentadoria. Então, no quesito tempo de contribuição, nós temos para a mulher 30 anos de contribuição e para o homem 35 anos de contribuição. Notem, temos 2 requisitos aqui já apresentados. Para a mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, e para o homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. E para a mulher, repetindo, 55 anos de idade e 30 de contribuição, e para o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Muito bem, esses são os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição. Agora, quanto às carências, quanto tempo, no mínimo, o servidor público tem que ficar no regime estatutário para se aposentar pelo regime próprio? Pelo menos 10 anos de serviço público, sendo 5 no cargo em que ele se aposentará. Agora, isso faz com que ele se aposente levando o benefício equivalente à remuneração? Não. Desde a emenda constitucional 41 de 2003, ou seja, volto a dizer, 31 de dezembro de 2003, uma data muito importante para quem verifica as condições de aposentadoria no serviço público. Então, desde 31 de dezembro de 2003, além da idade mínima e do tempo de contribuição, eu, quando me aposento, mesmo verificando esses requisitos, e tenho 10 anos no serviço público e 5 do cargo, diferentemente do que acontecia no passado, eu não levo a remuneração do meu cargo. Eu vou levar uma média de todas as remunerações que recebi ao longo da minha vida trabalhista, seja no regime geral, seja no regime próprio, ou seja, as contribuições que eu verti para o INSS e as contribuições que eu verti para o regime próprio de Previdência Social. Os dois vão compor uma média e desta média sairá o valor dos proventos. Por exemplo, você teve um tempo em que trabalhou vinculado à carteira de trabalho, recebendo R$2.000 por 15 anos da sua vida trabalhista. Fez um concurso público e passou para o regime estatutário após ou a partir de 31 de dezembro de 2003. No cômputo da sua aposentadoria,
entrará tanto o período em que você recebeu os R$ 2.000 do regime geral, quando contribuiu para o INSS, como o período em que você recebeu, vamos supor, R$ 5.000 no serviço público vinculado ao regime próprio. Então, todos os meses de remuneração sobre as quais incidiu contribuição sobre os 5.000 e sobre os 2.000 entrarão no bolo, você somará tudo e dividirá pelo número de meses para chegar ao mês, o valor médio que você receberá. Então, é a média disso que dará o valor dos seus proventos. E limitado, se passar, você não vai receber mais que isso, limitado ao teto do regime geral de Previdência Social, ou seja, o valor máximo de benefício pago pelo INSS, hoje de mais de entre R$ 5.800 e R$ 5.839. Este valor, então, teto, é o que vai compor os proventos de aposentadoria e, eventualmente, as futuras pensões no serviço público. Mais adiante eu vou diferenciar como se dá essa questão da aposentadoria e das pensões. Então, temos esta fórmula de cálculo que envolve idade mínima como requisito, idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo. Por carências no serviço público e no cargo, eu disse que o servidor precisa 10 anos no serviço público e 5 no cargo. E falei que entre os critérios de verificação do benefício, a fórmula de cálculo obedece a uma média remuneratória. Esta média remuneratória, tanto envolvendo o RGPS como o RPPS. Em relação ao período que você usará nesta média, ainda a Constituição prevê que você pode excluir 20% das piores remunerações para melhorar a média. Então, na verdade, você usa 80% do tempo contributivo para fazer a média que dará como resultado a aposentadoria. Muitos servidores que se aposentam nesta regra nova se surpreendem com a redução, conforme a média, conforme os valores que recebeu ao longo da sua vida funcional. Então, esses servidores percebem que há reduções de 20%, 30%, 40% do valor que pensavam que levariam para a aposentadoria em função da média. Então, é muito importante aquele que entrou no serviço público a partir de 31 de dezembro de 2003, observar que há uma média remuneratória e que esta média será aplicada envolvendo as remunerações menores para chegar ao valor dos proventos. Feitos esses esclarecimentos, eu acredito que possamos ir às primeiras perguntas do quiz e nos dirigimos então a elas. Qual é o principal artigo da Constituição sobre o regime próprio de previdência? Aqui temos 4 opções, com base no que falei até agora. Letra A, artigo 55. Letra B, artigo 60. Letra C, artigo 71. E letra D, artigo 40. Então, entre os artigos que mencionamos, qual deles é o que representa o regime próprio de previdência social na Constituição? Artigo 40, correto. Isso é evidente porque o artigo 40 trata de todas as regras de aposentadoria e pensão envolvendo requisitos e critérios para o servidor público. Então, é a regra por excelência que trata do regime próprio de previdência social. Para iniciar ou para compreender com mais profundidade como isso ocorre, todos devem ler o artigo 40 da Constituição da República de 1988 e, de preferência, desde a redação original até a redação pós-2015, onde nós tivemos aí várias alterações. Mas, então, voltando ao tema das aposentadorias e pensões do servidor público, do regime próprio de previdência social, eu parei dizendo que entre as modalidades nós tínhamos a aposentadoria involuntária, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. Na voluntária, descrevi que temos aí requisitos básicos que envolvem basicamente 3 itens: idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, na carreira e no cargo. Descrevi quais são esses requisitos para homem e para mulher, e quando falava da questão das carências, e entramos com a pergunta e a resposta que envolvia o quiz, parei justamente nesta modalidade voluntária, falando dos 10 anos no serviço público, dos 5 no cargo, e de como é feito o cálculo dos proventos. Ou seja, aplica-se uma média remuneratória envolvendo tanto o regime próprio, ou seja, as contribuições do servidor público para o regime próprio, e servidor público aqui, essa linguagem adotada na Constituição é sempre o servidor estatutário,
e temos as contribuições vertidas para o INSS, para o regime geral, e somamos as remunerações, descartamos apenas 20%, pegamos 80% de todo o período contributivo, ou seja, se for 30 anos para a mulher, pegamos os 30 anos de contribuição, retiramos apenas 6 anos e os outros 24 têm que integrar obrigatoriamente a média. No caso do homem, 35, tiramos 80% e os 80% têm que integrar a média. Feita essa média, nós chegamos a um valor que normalmente é menor, se não muito menor, do que o servidor recebe na atividade, quando está trabalhando. Mas, além disso, se ele entrou a partir de 31 de dezembro de 2003 e depois, dentro do grupo que entrou a partir de 31 de dezembro de 2003, depois da Previdência Complementar instituída, no caso da União, para termos um referencial, 4 de fevereiro de 2013, para os servidores do Executivo, maio para os servidores do Legislativo e outubro para os servidores do Judiciário da União. Então, se entrou a partir dessas datas, também, além desta média, o teto, o máximo que ele poderá receber, será o teto do regime geral de pouco mais de R$ 5.800. Então, esta consciência é importante para que o planejamento da vida previdenciária envolva esses fatores, sabendo que hoje um servidor não se aposenta mais com mais do que o teto do regime geral pago lá pelo INSS. Além desta média para o cálculo, e nas próximas aulas eu falarei dos grupos que ainda ficam fora da média, que são os mais antigos, mas para os que estão no serviço público, esta média, além da aplicação da média, você tem os critérios de reajuste do benefício. Como se faz o reajuste do benefício do servidor público atualmente? No passado, muitos devem ter ouvido falar do conceito de paridade. O que é paridade? Quando o servidor se aposentava, ele tinha direito a todos os reajustes que seus colegas na atividade, ainda trabalhando, recebiam. Então, quaisquer reajustes, reestruturação de carreira, revisão geral, aumento, todos eles incidiam também sobre os proventos de aposentadoria e as pensões por morte. Mas hoje, esses benefícios não são mais reajustados pela paridade, ou seja, não são mais reajustados conforme a oscilação dos rendimentos na atividade. Hoje, os benefícios são reajustados na mesma medida do regime geral de previdência social do INSS. Ou seja, no mesmo percentual de reajuste dos benefícios do INSS, são reajustados os benefícios do regime geral. Então, houve uma identificação do reajuste entre regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Não há mais diferenciação quanto ao critério de reajuste. Ambos são reajustados da mesma forma e ambos estão submetidos ao mesmo valor teto, ao mesmo valor máximo de pagamento, seja no serviço público, seja no regime geral de previdência social. Isso vai importar para as discussões que mais adiante faremos sobre reforma da Previdência Social em relação ao servidor público, reforma do regime próprio de Previdência Social e também para entendermos o regime de Previdência Complementar. Segundo a regra atual, e ao tratarmos disso hoje, também avaliamos a submissão do servidor público ao mesmo teto de benefício do regime geral, todo o valor que ele receber além do teto de regime geral de Previdência Social, ele tem que escolher, isso depende da opção do servidor, se ele quer se aposentar apenas com o teto do regime geral ou se ele pagará o valor acima disso em contribuição para um regime de previdência complementar. Nesse caso, ele pode escolher um regime de previdência complementar que mais atenda às suas necessidades, mas o regime por excelência dentro do serviço público é aquele criado a partir da instituição pela Lei 12.618 de 2012 para as fundações de previdência complementar do servidor público. E aí são as FUNPRESP. Nós temos as FUNPRESP-ESE, FUNPRESP-LEG e FUNPRESP-JUDE, respectivamente Executivo, Legislativo e Judiciário. E estas administram o valor que excede, são entidades que atuam no mercado privado, embora sejam entidades de caráter público, elas têm configuração de pessoa jurídica de direito privado, na forma de fundações, e são de caráter fechado, elas só administram os benefícios da Previdência Complementar, tanto o recolhimento quanto a concessão, do servidor público estatutário. É assim que funciona. E a partir deste funcionamento, dessas FUNPRESPs,
então o servidor fica limitado ao teto do regime geral. Há um grupo, na regra atual, que entrou entre 31 de dezembro de 2003 e as respectivas instituições em 2013, por exemplo, na União, que ficaram sem essa limitação no teto do regime geral, porque ainda não se tinha a previdência complementar. Mas para eles, embora ainda o teto não exista, se aplica a média remuneratória da regra geral após a emenda constitucional número 41. Vejam, eu falei para vocês sobre a questão da previdência, de quando a previdência complementar fixa o limitador para o teto do regime geral, e é este limitador que preside hoje a estimativa máxima de benefício de um servidor público. Falei sobre a média remuneratória que integra o cálculo deste benefício e sobre os requisitos de idade mínima, lembrem, idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, eventualmente na carreira também e sempre no cargo. Dentro dessas regras e desses requisitos e critérios, nós tivemos alguns elementos complementares que foram sendo aprimorados ao longo das emendas constitucionais. E eu não vou tratar aqui do mérito dessas alterações, vou definir e esclarecer para vocês apenas como isso ocorreu. Em relação à aposentadoria e às pensões, e eu em seguida chegarei nas pensões, nós temos regras de acumulação que convivem com estas regras, esses requisitos e critérios para o cálculo e reajuste dos proventos, obtenção do benefício, reajuste e cálculo dos proventos. Em relação às pensões, nós temos regras que estabelecem como ela será calculada. Então, vejam, a pensão, ela, segundo a Constituição, no artigo 40, parágrafo 7º, ela deve obedecer o mesmo valor pago em atividade para o servidor até o teto do regime geral, que, como eu disse, é o mesmo teto, o máximo de benefício pago pelo regime geral do INSS ao trabalhador privado. Então, ultrapassado este valor, o pensionista, que é o pensionista por morte, ele sofre linearmente um corte de 30%. Então, por exemplo, um servidor que receba R$15.000 na atividade, 15.839 para ficar fácil o cálculo aqui do que excede ao teto do regime geral. Ele se aposenta com os 15.839 e falece. Quando ele morre, deixa o cônjuge ou a cônjuge que receberá a pensão por morte. Muito bem, no cálculo dessa pensão por morte, os R$10.000 que excederam o valor do teto do regime geral de previdência social serão pagos em R$7.000 apenas. Tudo que exceder aos 70% é cortado, ou seja, 30% de corte imediato. Então, por vezes, isso pega de surpresa pensionistas que pensavam que receberiam exatamente o que o servidor aposentado ou o servidor na ativa recebia no momento em que faleceu. Mas não, ela receberá do que excede ao teto do regime apenas 70%. Há um corte estabelecido no parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição de 30% sobre tudo que excede esses valores. Isso se aplica, quando é pensão, a toda pensionista instituída, independente da época que o servidor entrou no serviço público. Não há regra de transição para pensões por morte. Isso é muito importante porque vocês verão que no decorrer das aulas, falarei sobre regras de transição para grupos de servidores que ingressaram em 98, ou até 98, até 2003, mas essas regras não existem para pensionistas. Ou a pensionista já adquiriu o direito antes das reformas previdenciárias, ou ela se submete imediatamente às alterações da reforma. Neste caso, desde 31 de dezembro de 2003, toda pensionista instituída, independente da época que o servidor entrou no serviço público, sofre um corte de 30% sobre o valor que excede o teto do regime de previdência social. Como se dá o cálculo dessa pensão por morte em relação a essa fixação do teto e do corte dos 70%? Diferentemente da média remuneratória que se aplica e de forma vinculada, que não se vincula ao tempo da entrada do servidor público, o momento em que ele ingressou no serviço público, a regra do artigo 40, parágrafo 7º da Constituição tem dois incisos que dizem o seguinte: a pensionista receberá o equivalente à remuneração do servidor público. Então, notem, se o servidor público recebia remuneração superior ao teto do regime geral de previdência social,
esta pensionista terá por base esta remuneração superior ao teto do regime geral de previdência social. Não houve uma solução limitadora, como em nas modalidades de aposentadoria, para este fato. Então, ela recebe o mesmo valor do servidor no momento da atividade, se ele estiver na ativa, mas do que exceder o teto do regime geral, sofre um corte de 30%. Agora, notem a contradição entre essa situação e a próxima que eu vou relatar. Se o servidor estava aposentado com o teto do regime geral, o mesmo servidor público falece, o mesmo referencial do servidor público, todas as condições idênticas. Se ele falece na atividade, o valor da pensão é bem maior do que se ele falece depois de aposentado pelo teto do regime geral. Porque se ele falece na atividade, o indicador do benefício da pensão é a remuneração integral que ele recebe. Mas se ele falece depois de aposentado, com a aposentadoria limitada ao teto do regime geral de previdência social, a pensão não poderá ser superior ao teto do regime geral de previdência social, porque esta era a aposentadoria que o servidor recebia no momento do falecimento. Então, houve aí uma contradição. Aliás, as emendas constitucionais trouxeram várias contradições ao longo da instituição dos benefícios. E em relação às pensões, então, nós temos este sistema que permite, se o servidor falece na atividade, uma pensão maior do que se ele falece na aposentadoria, ainda que se pressuponha que na aposentadoria ele tenha exercido mais tempo de serviço público. Outro item que ficou fora da reforma e foi corrigido de 2013, foi corrigido só em 2012, diz respeito às aposentadorias por invalidez. Eu disse para vocês que a primeira modalidade de aposentadoria é uma aposentadoria involuntária, que se chama aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, quando houve a reforma de 2003, que trouxe as regras atuais, ela não foi objeto de transição e gerou uma injustiça tremenda no serviço público. Tremenda. Para se ter uma ideia, independente da época que o servidor entrou, se ele desenvolvia uma doença gravíssima, entre 31 de dezembro de 2003 e 2012, antes da correção deste problema, ele recebia a média remuneratória e não tinha direito à paridade e todos os efeitos prejudiciais da Emenda Constitucional 41 de 2003. Ou seja, entrava nas regras gerais como se ele tivesse entrado a partir de 2003, mesmo que ele já tivesse 30 anos de serviço, ou 30 anos de contribuição do serviço público. Isso se percebeu muito depois da Emenda Constitucional 41, quando esses servidores que se tornam incapacitados para o serviço, para o trabalho, começaram a se aposentar. Nessas situações, se percebeu que não se tinha uma regra, se criava uma injustiça extrema para esse grupo, que justamente na situação mais frágil recebiam menos. Então, para corrigir isso, se promulgou uma emenda, que é a Emenda Constitucional número 70, de 2012, e a partir de 2012, sem retroatividade, se corrigiu essa situação da seguinte forma. O servidor público que ingressou até 31 de dezembro, ou seja, até antes das mudanças, passou a ter direito à aposentadoria por invalidez com base na remuneração que ele recebia, e não na média remuneratória, e também com direito à paridade. Quando se fez essa correção, corrigiu-se também os benefícios dos servidores antigos que se aposentaram por invalidez entre 31 de dezembro de 2003 e até a publicação da Emenda 70. E daí em diante passou a se aplicar para os servidores que entraram antes de 31 de dezembro essa regra mais benéfica, porque não era a intenção, mas em razão das sucessivas mudanças constitucionais acabou escapando, não era a intenção prejudicar esse grupo de servidores, mas isso só foi corrigido 9 anos depois da Emenda Constitucional 41 de 2013 e hoje integra a regra geral como uma espécie de regra de transição para os servidores que entraram antes de 31 de dezembro de 2003. Agora, feitas essas considerações, nós passaremos de novo a mais um questionamento, a mais uma pergunta do nosso quiz e a respectiva resposta. Vamos a ela. Entre as emendas constitucionais que alteraram o regime próprio de previdência social estão, letra A, Emenda Constitucional 20, de 1998 e Emenda Constitucional 41, de 2003. Letra B, Emenda Constitucional 2, de 1994
e Emenda Constitucional 70 de 2012. Letra C, Emenda Constitucional 28 de 2000 e Emenda Constitucional 47 de 2005. Letra D, Emenda Constitucional 35 de 2000 e Emenda Constitucional 87 de 2015. Vamos à resposta certa. Letra A, Emenda Constitucional 20 de 1998 e Emenda Constitucional 41 de 2003. A resposta está correta porque, como dissemos até aqui e repetimos várias vezes, as duas principais alterações da Constituição foram com a Emenda Constitucional 20 de 98 e a Emenda Constitucional 41 de 2003. Em todas as outras alternativas, uma das emendas, se não as duas, não tinham relação com a reforma da Previdência, do regime próprio de Previdência do servidor público. Então, correta a letra A. Passando agora às outras questões que envolvem a regra geral do servidor público, há situações de cumulação permitidas que são idênticas às hipóteses de cumulação permitidas na atividade, ou seja, é quando um servidor pode ter duas aposentadorias ou uma remuneração e uma aposentadoria simultaneamente. São hipóteses excepcionais em que a Constituição, no seu artigo 37, inciso 11, traz essas hipóteses. E, para além delas, não é permitido a acumulação. Também, no artigo 37 da Constituição, estão as regras de teto de benefício no serviço público. Então, notem que há dois elementos, ou dois institutos complementares sobre o que eu falei. Esses institutos são teto remuneratório e cumulação de benefício. Muito bem, quando a Constituição permite que os benefícios sejam acumulados, seja contribuição, seja remuneração, proventos com pensão, ou duas pensões, ou dois proventos de aposentadoria. Nós temos as hipóteses de dois cargos de professor, então eu posso fazer dois concursos para professor e acumular os dois cargos, desde que haja, em qualquer hipótese, compatibilidade horária, porque eu não posso trabalhar simultaneamente nas duas hipóteses. Então, tem que haver compatibilidade de horários da jornada de trabalho de um e de outro. Então, eu posso acumular proventos na aposentadoria ou proventos e pensão quando eu tenho dois cargos simultâneos de professor, quando eu tenho um cargo de professor, que é a segunda hipótese, e outro técnico ou científico, quer dizer, o técnico científico são aqueles que exigem uma formação especializada, como engenheiro, civil, médico. O médico ainda entra numa outra hipótese, que é a de profissão da saúde, que eu vou falar em seguida, mas as hipóteses que exigem formação especializada, normalmente de nível superior, configuram concursos para cargos de nível técnico ou científico. Para essas hipóteses, eu posso acumular o desempenho desta função técnica ou científica com uma função de magistério junto com o concurso ali que eu fiz. Os dois concursos podem ser e as duas remunerações acumuladas. A terceira hipótese é de dois cargos de profissionais da saúde. Então, dois cargos de médico, dois cargos de enfermeiro, dois cargos de dentista. Quando é profissional da saúde, para viabilizar uma adequada composição dos cargos, dos quadros do serviço público, essas três hipóteses têm relação com isso. Dois profissionais de saúde também podem acumular dois benefícios de aposentadoria ou uma remuneração na atividade de um concurso que ele fez depois da aposentadoria no outro cargo de saúde e pode receber os dois cumuladamente. Em qualquer hipótese, há um teto estabelecido também no artigo 37 da Constituição para esse conjunto de benefícios, que é, se for o caso da União, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nenhum servidor público da União pode receber mais do que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal a título de subsídio. Esse é o teto da União. Então, qualquer benefício, qualquer parcela que integre a remuneração ou benefício de aposentadoria do servidor não pode ultrapassar o teto de subsídio que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos estados, isso se divide conforme o poder. Nos estados, eu tenho o governador de estado como limitador no poder executivo, tenho o deputado estadual como limitador no poder legislativo, servidor do poder legislativo, e tenho o desembargador estadual como limitador no poder judiciário. E o desembargador está limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do valor pago de subsídio a ministro do Supremo. Então, notem que
há tetos estabelecidos e mesmo nas hipóteses de acumulação ou de remuneração, onde vantagens pessoais tenham sido incorporadas, gratificações, funções comissionadas, nenhum servidor poderá, segundo trouxe a Constituição, receber mais do que esses paradigmas. Em relação à União, ministro do Supremo Tribunal Federal, subsídio, e em relação aos estados, respectivamente, para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, os subsídios do governador, do deputado estadual e do desembargador estadual. Com essas considerações, encerramos esta primeira aula e, resumindo o que eu disse, falei sobre como se comporta a Seguridade Social, quais são os ramos da Seguridade Social que têm a função de prestar segurança ao cidadão em fases de vulnerabilidade. E dentro dessas hipóteses de seguridade social, que envolve saúde, saúde, assistência social e previdência, eu me detive na previdência. E dentro da previdência, que envolve tanto o regime geral de previdência social como o regime próprio de previdência social e regime de previdência complementar, eu me detive no regime próprio de previdência social e, mais especificamente, no regime de previdência social do servidor público. Tratei dos requisitos e critérios, das modalidades de aposentadoria, sobre os critérios de cálculo e reajuste, falei sobre acumulação, falei sobre teto de benefício e adiante falaremos sobre outros tópicos relacionados a essa matéria. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.